Olá, boa tarde. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos iniciando o momento Perguntas e Respostas pelo nosso Centro Virtual Família Espiritual. O momento Perguntas e Respostas, ele acontece 2 vezes na semana, nas segundas-feiras e às quintas-feiras. Então, hoje nós teremos mais um momento onde responderemos as questões que chegam até nós através dos participantes do Centro Virtual Família Espiritual. Então, você que tem a sua dúvida, que tem o seu questionamento, fique à vontade para perguntar, para acrescentar, que nós estamos aqui à disposição. Trazemos sempre as respostas com base na doutrina espírita cristã, aonde o nosso codificador é Allan Kardec. Então, vamos à primeira questão de hoje. Todos os espíritos sabem de tudo? Segundo Allan Kardec, segundo os espíritos, no livro dos espíritos, os espíritos não sabem de tudo. Os espíritos somos nós após o nosso desenlace, após a gente morrer, após a gente desencarnar. Então, o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, como Maria, eu vou ter esse mesmo conhecimento depois que eu desencarnar. Então, os espíritos não sabem de tudo, eles sabem aquela bagagem que eles têm das inúmeras reencarnações que já vivenciaram. Então, não tem como saber de tudo. Tenha muito cuidado com aquelas pessoas que se divulgam aí, passar a mensagem de espíritos que sabem tudo da sua vida, que sabem relatos. Então, tenha esse ponto crítico. Baseie sempre nos ensinamentos dos espíritos pela codificação de Allan Kardec. Questão número 2. Uma cartomante me disse algumas verdades. Ela realmente lê o futuro? Bem, primeiro nós vamos explicar aí o que são as cartomantes, né? As cartomantes nada mais são do que médiums, que acabam captando, seja pela a energia da pessoa, ou seja pela informação de algum espírito, que aí depois vocês vão falar assim, Maria, mas você não disse que o espírito não sabe tudo? Não, não sabe. Mas o espírito desencarnado, ele tem uma visão diferente da nossa, então ele capta o nosso pensamento e joga no pensamento da pessoa que está falando com você, no caso a cartomante. Então, algumas coisas ou outras, você vai ver que coincide, que fala, que acontece. Então, as cartomantes nada mais são do que médiums, que captam informação espiritual e capta também as informações através da tua energia. Então, acaba acertando, assim como também acaba errando. O que nós devemos evitar é consultar cartomantes, consultar pessoas. Nós não precisamos de consulta para nada. Se nós quisermos saber sobre a nossa vida, basta nós olharmos para nós mesmos. Nós sabemos quem somos. Porque a gente conhece as nossas aptidões, os nossos gostos, os nossos vacilos, a gente se conhece. Não adianta dizer que a gente não se conhece, que nós sabemos quem somos nós. Então, bateu a curiosidade, faça uma oração, pergunte à espiritualidade se tem a oportunidade de ir no plano espiritual em desdobramento, entrar em contato com alguma informação que seja útil para o nosso crescimento, para as nossas forças. Mas não vá consultar cartomantes, porque elas não sabem e muitas inventam para poder retirar o seu dinheiro. Então, tome muito cuidado. Questão número 3. Gostaria de saber, para comunicar com o falecido, só pode ser com o meio de carta psicografada ou há outros meios? Não, há outros meios de nós nos comunicarmos com os espíritos que desencarnaram. Tem que saber se eles estão aptos a ofertar essa mensagem, a dar essa comunicação. Muitos dos nossos parentes que já deixaram o corpo físico, eles estão trilhando aí uma nova trajetória no plano espiritual. Muitos ainda estão em dificuldade, em tratamento, em refazimento e não têm condições de nos ofertar uma informação acerca do que está acontecendo, acerca da vida deles, né? Mas as informações, elas vêm tanto através de carta psicografada, quanto também quando a pessoa frequenta um grupo mediúnico. Para isso precisa haver estudo, precisa estar nesse grupo, e se a espiritualidade achar, então que pode, a pessoa pode receber uma informação de um ente desencarnado.
E também essas informações, elas vêm através do sonho para nós, né? Então, ore no seu coração, peça a Deus, né, que você possa, então, acalentar o seu coração da forma que a espiritualidade achar melhor, e a resposta virá através dos seus sonhos. Se a pessoa, o seu parente, não tem condições de dar-lhe alguma informação, com certeza o espírito que está cuidando dele no plano espiritual vai te trazer uma resposta para acalentar o seu coração. Mas não fique atrás disso, não. A prioridade é orar pelos nossos irmãos e os nossos amados que estão no plano espiritual, porque nós devemos confiar através da doutrina espírita e das informações que nós recebemos que eles estão sendo encaminhados, que eles estão sendo tratados, que eles estão sendo direcionados e através dessa informação maravilhosa nos desapegarmos de querer ter uma resposta, porque o telefone ele toca de lá para cá. Então, na hora que você menos esperar, você terá a sua resposta. Questão número 4. Será que quando morremos, nossa alma, o nosso espírito ainda irá guardar a consciência do mundo terrestre? Sempre. Quando nós morremos ou quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui o corpo físico. Mas nós levamos todo o nosso conhecimento, seja profissional, toda a nossa bagagem moral, tudo aquilo que a gente fez, tudo está guardado em nosso corpo espiritual, chamado perispírito. A nossa bagagem está ali. Então, a gente, sim, guarda a consciência de tudo. Agora, recordar essa consciência no plano espiritual vai depender do estágio que nós estivermos e vai depender, então, das condições em que nós nos encontraremos lá. Mas, com o tempo, todos nós nos recordaremos sim, porque essa bagagem é nossa, é o nosso plantio, é o nosso tesouro, é a nossa história. Cada um tem a sua. Questão número 5. Se todas as pessoas são médiums, por que outras religiões não falam nada sobre isso? Médium, segundo Allan Kardec, é todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau. Então, todos somos médiums, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos. Seja um arrepio aqui, uma intuição ali. Então, todos nós sentimos a influência dos espíritos desencarnados. Só que existem os médios que são mais ostensivos, que são aqueles que passam aí a mensagem psicografada, através da psicofonia, que é a fala dos espíritos, a psicografia, que é a escrita dos espíritos, a vidência é ver os espíritos. Então, mas as outras religiões não falam sobre isso porque elas não têm esse conhecimento acerca do que é mediunidade. Então, a doutrina espírita agora ela já começou a ser estudada em algumas universidades, né? Principalmente essa parte científica da doutrina espírita e filosófica, né? Onde mostra os fenômenos mediúnicos. Por quê? Porque a doutrina também, além de ser religião, ela é uma filosofia e uma ciência. Só que a doutrina espírita é isso, as outras religiões não. Então, as outras religiões não têm o conhecimento do que é mediunidade, do que é médium, do que é ser médium. Então, com o tempo, sim, com o passar de muito tempo, as outras religiões vão começar a entender o que é ser médium e isso vai se agrupar como um todo. Mas hoje em dia elas não falam pela falta realmente de conhecimento e de estudo da doutrina espírita cristã. Boa tarde, querida Valquíria. Um beijo para você, viu? Quero te dizer que eu também aprendo muito com a sua história e com a história de todos vocês. Compartilhe comigo. Adoro para depois a gente fazer umas palestras em cima das histórias de vocês, que vocês são muito especiais, viu? Questão número 6. Se eu cometer suicídio, é regra eu nascer na outra encarnação com problemas sérios? Bom, é vedado ao homem transgredir a lei de Deus. E uma das leis de Deus é que nós não podemos retirar a nossa própria vida. Se nós retirarmos a nossa própria vida através do suicídio, direto ou indireto,
nós teremos que resgatar isso daí em outras existências, né? Então, com certeza, eu vou ter problemas sérios. E esse resgate, ele vai vir para que eu faça esse resgate, para ir burilando o meu espírito e para ir também refazendo o meu perispírito, porque a pessoa, quando ela comete o suicídio, ela lesa o seu perispírito, então o perispírito precisa ser refeito novamente, esse corpo espiritual. Por isso que há, então, o nascimento de pessoas com muitas deficiências físicas, né, em virtude do cometimento desses erros, além de outras questões. Então, sim, eu vou ter um agravante muito sério para mim, vou ter que resgatar isso em uma outra existência no amor, mas tudo é parceladinho conforme a gente consegue aguentar. Porque Deus é soberanamente justo e bom, e Ele nos ama incondicionalmente. Mas teremos que resgatar e não será fácil. Não será fácil. Então, é melhor, ao invés de escolher a porta errada, que é a porta do suicídio, sabendo que quem se suicida alimenta a ideia de que o problema vai terminar, e depois no plano espiritual ele acorda vendo que ele continua vivo e que o problema só se agravou, leiam Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, onde conta ali a história de Camilo Castelo Branco, que suicidou-se não em apenas uma encarnação, mas em várias outras, e deparou-se no plano espiritual com a vida. E ele viu que nada acabou. Então, se você tem essa ideia na sua mente, procure ajuda, procure auxílio. Você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Jamais escolha a porta do suicídio. Jamais. Porque a morte não se extingue com a morte do corpo. Você não vai se encontrar com pessoas que você ama e está no plano espiritual. Você não vai solucionar o seu problema, pelo contrário, vai agravar ainda mais. Vai haver muito sofrimento. Muito sofrimento. Só que um dia você será acolhido, com certeza, porque ninguém sofre eternamente. E existe uma caravana maravilhosa no plano espiritual, chamada Caravana de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aonde ela recolhe os suicidas. Depois, quando é o momento do recolhimento, quando é o momento do refazimento, e depois direciona eles para as outras reencarnações, para que no amor consiga resgatar esse erro. Ninguém está perdido. E se você precisa de ajuda, procure um centro espírita, procure o que for, uma igreja, o que for, mas procure ajuda, só não cometa esse erro. É o que a gente pede, porque nada acaba. A morte não existe. A gente continua vivo. Questão número 7. Por que o Espiritismo é a terceira revelação? Bom, Jesus, quando em Mateus ele disse, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que ele mande um outro consolador, e este lhes trará tudo o que vocês precisam. Então, a gente tem ali no Evangelho essa passagem, e é onde também Kardec estuda conosco, que o Espiritismo é considerada a terceira revelação. A primeira revelação foi Moisés, com as leis de Deus que ele trouxe no Monte Sinai. A segunda revelação foi Jesus Cristo, que nasceu aqui e trouxe a boa nova para nós. E a terceira revelação é aquilo que Jesus falou que ia enviar para nós, o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Por que considerada a terceira revelação? Porque é a única religião que explica os fatos que acontecem. É a única religião que é ciência, filosofia e religião. É a única que explica que não existe uma vida só. É a única que explica de forma lógica os nossos sofrimentos, por que sofremos. Então, é a terceira revelação. É a revelação de Deus para nós que existe um mundo além desse espaço material que a gente vive, que a gente briga tanto e que a gente sofre tanto aqui. Que existe um mundo verdadeiro no mundo de Deus e que todos somos iguais e que todos somos irmãos e que nós precisamos uns dos outros para evoluir e para crescer. E que a morte não existe.
É maravilhoso saber que a morte não existe. É maravilhoso saber que eu viverei eternamente, eternamente, e que eu não sou escolhido de Deus. Todos nós somos filhos de Deus de forma igual. E por isso é a terceira revelação, porque revela a nós o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual. Consola a todos que perderam, entre aspas, o seu filho amado, o seu pai amado, que um dia vão se reencontrar e que nós não precisamos viver na tristeza de forma eterna. Consola de que tudo tem explicação, e essa explicação vem também através da ciência espírita. Está aí o Dr. Hernani Guimarães, que deixou suas obras, considerado um cientista renomado mundialmente, e deixou comprovado aí a reencarnação, as vidas sucessivas, a influência dos espíritos sobre nós, e que são os espíritos, somos nós, desencarnados. Questão número 8. Através do sono, vamos para os mesmos lugares todas as noites? Não, não vamos. E também o sono, nem sempre a gente vai, né? Quando nós dormimos, às vezes a gente fica mesmo aqui apegado ao nosso corpo, em virtude dos problemas, das preocupações. Então, tem os sonhos que são comprovados aí pela ciência, os sonhos materiais, com as coisas materiais. Tem os sonhos que são sonhos psicológicos, que são aquelas recordações, né? E às vezes também tem os sonhos biológicos, que quando você come um monte de coisa, dorme com o estômago cheio, você acaba tendo pesadelos, um monte de sonhos. Então, nenhum desses é um contato com o plano espiritual. Agora, os sonhos espirituais são aqueles aonde nós, enquanto dormimos, o nosso espírito se desloca de nós e ele vai para o plano espiritual, que é a terceira dimensão, é a outra dimensão, onde ali a gente vivencia experiência, encontra pessoas, vivencia experiências positivas e experiências negativas. Depende do local aonde você vai. Você vai ao plano espiritual de acordo com aquilo que você leva para você no dia a dia e os seus pensamentos. Se você é uma pessoa que só pensa no mal, só pensa em sexo, só pensa em coisas materiais, não ajuda ninguém, você cria em torno de você uma energia negativa. Então, quando você dorme, você vai se encontrar com as mesmas pessoas que têm os mesmos pensamentos que você. Daí você acorda arrasado, destruído. Poxa vida, tive um sonho horrível. Por quê? Por causa dos seus pensamentos, por causa das suas ações. Então, por isso que a gente tem que procurar ter bons pensamentos, fazer o bem para criar uma energia positiva e nos encontrarmos com os nossos amados que estão no plano espiritual, nos encontrarmos com os mentores espirituais, com os espíritos mais evoluídos, receber deles as instruções necessárias para que a gente possa depois, quando voltar, ter alguma recordação. Então, nem sempre a gente vai para o mesmo lugar. Depende de que como você passou o seu dia. O seu sono da noite é o resultado das suas ações e pensamentos durante o dia. Questão número 9. Como funciona uma cirurgia espiritual? Então, é bem oportuna essa questão. Nós temos um grupo de cirurgia espiritual à distância, né? E é à distância porque para os espíritos não tem espaço de tempo que eles não possam percorrer e que eles não possam ir. Então, nós temos a equipe médica espiritual, que são médicos que estão no plano espiritual trabalhando a favor de nós. Um médico muito conhecido por todos é o Dr. Bezerra de Menezes, que continua até hoje trabalhando por nós, olhando por nós e fazendo aí as suas cirurgias espirituais. Então, a pessoa que vai receber a cirurgia espiritual, ela fica naquele horário combinado, deitadinha nas suas orações, procura manter durante o dia os pensamentos positivos, as suas condutas idôneas, para que receba essa cirurgia espiritual. E o médico espiritual vai e faz a cirurgia não no corpo físico, mas faz a cirurgia no corpo espiritual da pessoa. Então, faz a cirurgia no perispírito. Então, suponhamos que essa pessoa, ela tenha um câncer. Então, ele vai ali no perispírito da pessoa e se for do merecimento dela, esse câncer, ele é exterminado. Por quê? Porque a doença, meus irmãos, são necessárias para a nossa evolução. Quando a gente fica doente, quando a gente tem algo de doente em nós, é resultado dos nossos pensamentos e das provas e expiações que a gente tem que passar. Então, ela é bem-vinda e bendita a doença em nós, porque é a partir dela que a gente começa a pensar diferente e se voltar mais para Jesus.
poucos ou alguns se revoltam, mas aí vai continuar doente até entender a mensagem. Então, os médicos espirituais, quando eles veem no nosso arquivo que a gente tem merecimento, o que é ter merecimento? É a pessoa que se conduz na vida tentando praticar o bem, tentando se melhorar, então ela tem merecimento, né? Se for o momento, se for a hora dela já passou por um problema de saúde, já vivenciou, entendeu a mensagem, então chega desse problema de saúde. Então a espiritualidade vem e retira. E a fé, terceiro item necessário para se receber uma cirurgia espiritual benéfica. A fé. A pessoa tem fé em Deus que ela vai ser curada. A pessoa tem uma fé que remove montanhas. E essa fé dela não é uma fé só pensada, é uma fé consciente. É uma fé que ela acredita realmente que ela pode ser curada. Porque ela acredita em Jesus, e ela acredita no poder de Deus e da espiritualidade. Então, ela pode realmente receber a cirurgia espiritual feita no seu perispírito e ela pode melhorar. A gente tem muitos casos de cura, muitos casos de pessoas que melhoram realmente. Por quê? Porque teve fé, teve merecimento e foi o momento dela, né? Agora tem pessoas que não se curam, recebem a cirurgia espiritual, ou seja, os espíritos vão lá e simplesmente fortalece ela para ela conseguir estar passando por esse momento. Ou também os espíritos vão lá e, através dos médicos dessa pessoa, intui os médicos a um tratamento melhor, a uma medicação melhor. Tudo isso a espiritualidade faz. Só que a cirurgia espiritual acontece no nosso perispírito, jamais no nosso corpo físico. Mas o nosso corpo físico sente. É o que muitas pessoas falam para nós: nossa, Maria, eu senti dor, eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti cortar. Sim, o nosso corpo físico sente. Por quê? Porque o nosso perispírito recebeu isso e essas impressões é passado ao nosso corpo físico. Então, por isso que precisa do repouso, da compreensão e sermos gratos sempre. Os espíritos, questão número 10, têm forma? Claro que os espíritos têm forma. Se eu desencarnar hoje, a minha forma é essa aqui, a forma da Maria. Por quê? Porque o meu perispírito da última encarnação é esse. Então, os espíritos têm a forma que eles usaram geralmente na sua última encarnação, segundo o livro dos espíritos. E quando a gente vê um espírito ali, a gente vê realmente ele com uma forma de uma pessoa que a gente conhece. Então, ele tem a forma perispírito nosso, ele pega a forma da nossa última encarnação. Existem espíritos que eles podem escolher, porque eles já têm um grau de evolução e maturidade, eles podem escolher a forma que eles querem se apresentar às pessoas. A gente dá o exemplo sempre dos nossos irmãos pretos velhos, que são espíritos maravilhosos e evoluídos, que viveram na época da escravidão, sofreram e aprenderam com humildade. Eles já foram em outras encarnações reis, cavaleiros, pessoas de posse. Eles poderiam, sim, se apresentar para nós como um rei ou como um cavaleiro. Mas a encarnação que mais ele evoluiu, mais trouxe humildade, foi a de preto velho. Então, ele se apresenta para a gente como um preto velho. Por quê? Porque ele escolhe a forma mais humilde e mais importante que ele pode se apresentar. Mas aí ele tem evolução para isso. Nós ainda não temos essa condição. Então, se eu desencarnar hoje, eu não tenho condição de escolher que eu vou me apresentar com uma encarnação minha passada, porque eu não tenho ainda esse merecimento e nem essa evolução. Mas eu vou me apresentar da forma que eu sou. Existem espíritos que as pessoas veem de outras formas. Aí é uma questão mais avançada, onde a gente precisa fazer um estudo sobre isso e o espírito se apresenta de outro jeito, né? Por quê? Porque o perispírito é elástico, mas isso a gente são outras questões, tá bom? Nós, então, encerramos o nosso momento perguntas e respostas. Quero deixar um oi aqui para a Fátima, né, Denilson, Valquíria, o pessoal que nos acompanha aqui na nossa página do Facebook. Quero dizer a vocês que nós estaremos sempre juntos, sempre tentando compartilhar aí a nossa experiência, o nosso conhecimento, para que a vida de cada um de nós torne-se um pouco melhor. E vai tornar-se melhor desde que a gente esteja junto com Jesus. Muito obrigada a todos, que Ele nos fortaleça, nos abençoe hoje e sempre. Um beijo para vocês.